Bom dia, meus queridos alunos e pessoas que acompanham aí a nossa aula aí no canal. Esse vídeo vai estar para você, mas ele também está lá no YouTube, lá. Então você, quando entrar lá, se inscreve no canal, dá uma curtida lá, ok? Bacana, vamos ajudar a divulgar aí para alunos de quarto ano e das outras escolas também acompanharem. Bacana? Pessoal, vamos dar seguimento à nossa aula de ciências, ok? A gente está falando então dos primeiros grupos humanos. Nós vimos de um período, vamos lembrar um pouquinho na aula passada, que o homem ele caçava e colhia, ou seja, ele era caçador e coletor. Mas o homem ele percebeu, né, que ele poderia ser fixado, ou seja, parar em um determinado ponto e viver naquele lugar, ok? Bom, eu quero deixar claro que isso não aconteceu de uma hora para outra, tá certo? Isso daí foi um processo lento que levou milhares e milhares de anos, ok? Ele vai passar por vários processos de formação. Algumas das primeiras civilizações, elas inclusive tinham como líderes mulheres, tá? Por que mulheres? As mulheres, elas tinham aí o quase que sagrado, né? A gestação, a questão da maternidade, da vida, né? De gerar o primeiro alimento. E o homem aí ele aparecia mais como servil e braçal, ok? Formalizando as primeiras ferramentas aí. Então a gente vai ver as primeiras sociedades aí se formando em torno desse estilo de vida, tá certo? E pessoal, o processo de chegar até uma cidade foi bem lento, ok? Então a princípio eram pequenas famílias, ok? Que foi aí produzindo algumas sementes, algumas hortaliças, algumas coisas, criando alguns animais, mas nem todos produziam a mesma coisa, ou seja, era difícil ainda entrar em uma harmonia, ok? E com milhares e milhares de anos, essa questão de família começou a se formar aldeias, ok? Então foram surgindo as primeiras aldeias e aí eles começaram um processo de produção coletiva, ok? De criação coletiva e depois dessas aldeias, ok? Eles passaram então para o processo de clãs, ok? Que já era um conjunto de várias aldeias tendo uma harmonia na produção. Por que era importante direcionar a agricultura, pessoal? As plantações. Porque eles iam produzir já não mais só para sua família, mas para todos, ok? E o excedente servia para troca. Então é muito importante a gente entender esse processo. Não foi assim, o homem se juntou, vamos formar uma cidade. Não, esse é um processo que decorre de milhares e milhares de anos. E junto a esse processo, vai passando uma evolução das ferramentas, da pedra bruta para pedra lascada, ok? Depois do processo de pedra, vai passar para a domesticação de plantas e animais. Depois do processo da domesticação de planta, o homem então começa a desenvolver o cobre, ele começa a descobrir os metais, ok? Nós vamos chegar aí à idade dos metais. Ele começa então a se comunicar com outros grupos, passar o conhecimento, adquirir conhecimento através da troca de outros grupos, de outras civilizações, ok? Então ele começa aí todo o processo de crescimento e formação de uma sociedade. Tá certo? Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai continuar esse assunto, ok? Isso tudo é baseado em estudos arqueológicos, tá certo? Ninguém de nós estava lá para ver como é que foi esse começo. Então os arqueólogos vão ter um papel fundamental nisso, em suas descobertas do passado. Para tudo isso que a gente está falando, pessoal, é muito importante entender que aqueles materiais, lembra que eu falei? As fontes históricas, ok? São quem vão nos contar essa história. Materiais que foram encontrados é que nos contam essa história de como surgiram aí as primeiras civilizações. Tá certo? Então, pessoal aí, eu vou estar mandando a atividade para vocês, pessoalzinho do grupo, ok? Entra lá, leiam o texto que está lá na atividade de vocês e executem a atividade e eu já volto aí para fazer a correção junto com vocês. Um grande abraço, até logo.